Bom dia, gente! Hoje eu vou fazer um desenho enquanto eu desabafo sobre um assunto que tem me preocupado já faz um tempo. Eu escolhi um desenho mais simples para fazer com aquarela. Eu não tenho muita experiência, então eu peguei algumas referências porque eu queria fazer um desenho que não precisasse pensar tanto, que fosse mais um desenho para relaxar mesmo enquanto eu desabafo. Eu procurei alguma referência no Pinterest e aí eu escolhi algumas, mas a ideia é deixar a imaginação fluir e ver o que vai rolar desse desenho. Enquanto eu vou desenhando, eu queria desabafar um pouco sobre procrastinação. Então vamos lá. Esse vídeo não é uma aula e muito menos uma tentativa de solucionar a procrastinação. Eu só queria conversar um pouco e desabafar sobre o quanto é difícil lutar contra isso. Porque parece que todo mundo tem uma solução infalível para a procrastinação. Uma técnica, um método, uma rotina e que basta força de vontade para simplesmente parar de procrastinar. Mas na prática não é isso que eu sinto. Eu sempre tento muitas coisas, muitas dicas e parece que eu tô sempre lutando contra isso. Eu gosto muito de investigar meus próprios comportamentos e tentar entender de onde eles vêm. E há um tempo, conversando com a minha psicóloga, eu percebi que a procrastinação na minha vida, ela tinha virado quase um vício. Eu nunca tinha enxergado dessa forma, mas quando ela falou isso, fez muito sentido pra mim, porque eu comecei a perceber que talvez eu não conseguisse me livrar desse comportamento justamente porque existia uma satisfação nele. Uma das situações que me fez perceber isso foi escrevendo a minha dissertação. A cada 15 dias eu tinha uma orientação com a minha professora para discutir o que eu tinha pesquisado e escrito, e mesmo gostando muito do meu tema, querendo pesquisar e aprofundar, acontecia sempre um ciclo que era, eu passava praticamente 14 dias procrastinando, e aí quando faltava um dia para minha orientação, eu ficava horas e horas na frente do computador tentando fazer o máximo de coisa possível para ter alguma coisa para mostrar para minha professora no dia seguinte. Então eu deixava de comer direito, eu deixava de arrumar a casa para focar extremamente na minha pesquisa em um único dia. E o pior de tudo é que no final dava certo. Eu chegava na orientação com alguma coisa, minha professora às vezes até elogiava o que eu tinha feito, o que não era bom, porque minha cabeça achava que aquilo era quase uma validação daquele comportamento. E de vez em quando ela até falava que eu estava atrasada, precisava dar uma acelerada, e eu concordava. Só que quando acabava a reunião, eu saía com aquela sensação de agora vai ser diferente. Dessa vez eu vou distribuir o estudo ao longo dos próximos 15 dias, eu não vou deixar tudo para a última hora, vou chegar na próxima orientação com muito mais coisa e desenvolver a pesquisa. E aí acontecia tudo de novo e não acontecia nada diferente. O ciclo se repetia, eu continuava deixando para o último dia. No último dia eu sempre focava muito tempo, muitas horas e no final saía uma coisa que era meio termo. E o pior de tudo é que eu tinha consciência de que estava presa nesse ciclo, mas não sabia muito bem como sair dele. E pra ser sincera, até hoje, eu não sei, eu ainda me sinto presa nesse ciclo às vezes. Mas eu percebi que eu estava viciada naquela adrenalina de deixar as coisas pra última hora e depois pensar, eu consegui, deu certo. E isso não era muito bom pra minha rotina. Então, se no final dava certo, por que meu cérebro iria querer mudar, né? Só que na verdade não dava certo, porque eu sabia que eu poderia ter feito muito mais, poderia ter desenvolvido melhor as coisas que eu queria, pesquisando com mais calma. Eu sabia que tinha capacidade para fazer mais e não conseguia. E depois que comecei a perceber esse padrão, esse ciclo, eu comecei a enxergar a mesma coisa em outras áreas da minha vida. Eu quase sempre deixava as coisas para a última hora e quase sempre dava certo, entre aspas, no final. Só que quando não dava certo, vinha uma angústia enorme de saber que eu tinha sido minha responsabilidade, de pensar que eu poderia ter começado antes, que eu poderia ter me organizado e aquilo ia dar certo e ia me fazer muito bem.
E mesmo sentindo isso, depois eu fazia a mesma coisa de deixar para a última hora de novo. Então, assim, hoje eu ainda luto contra isso. Eu não tô numa posição de dar dicas sobre como vencer a procrastinação, mas uma coisa é quando eu tenho a consciência desse comportamento, eu senti que isso me ajudou de alguma forma. Mas eu sinto que lutar contra a procrastinação também é uma coisa muito mais constante do que eu imaginava. Eu já ouvi relatos de pessoas tentando abandonar algum tipo de vício, como o cigarro, e é claro que eu não estou dizendo que procrastinação e dependência de cigarro são a mesma coisa, mas tem uma parte dessa ideia de recaída com a qual eu me identifico. Às vezes eu tenho um dia super positivo, eu acordo cedo, eu vou na academia, eu leio, eu estudo, eu almoço, eu durmo cedo. Só que no dia seguinte eu passo praticamente o dia inteiro deitada assistindo série. E não parece que é uma recompensa de ter feito um dia produtivo, então agora eu vou me recompensar. É mais como uma recaída mesmo, porque eu não queria passar o dia inteiro assistindo série. E isso aconteceu já algumas vezes na minha vida. E uma das coisas que eu precisei entender também é que perceber o meu comportamento não faz ele desaparecer. Ter consciência daquilo que eu faço, que eu não concordo, não vai mudar se eu não lutar contra isso efetivamente. Eu não acho que a procrastinação tem uma causa só e também não acho que exista uma receita que funcione para todo mundo. Eu ainda procrastino. Ainda tem dias que eu faço exatamente aquilo que eu não queria fazer, mas acho que hoje eu consigo perceber melhor quando estou entrando nesse ciclo e principalmente reconhecer quando eu consigo quebrá-lo, porque às vezes a gente presta tanta atenção naquilo que ainda não conseguiu mudar que acaba não percebendo as pequenas mudanças que já aconteceram. Hoje a minha escrita da dissertação está muito melhor do que era no começo. Mas eu ainda não tô onde eu queria estar, mas eu tenho que reconhecer também aquilo que eu já evoluí. Eu ainda tô tentando entender melhor a minha relação com deixar as coisas para depois e descobrir o que funciona para mim. E por fim, se você também passa por isso e quiser compartilhar, eu gostaria muito de saber o que você já percebeu sobre sua procrastinação, o que faz você procrastinar, quais padrões você já identificou, ou até o que tem te ajudado a sair desse ciclo vicioso. Talvez entender a procrastinação não faça ela simplesmente desaparecer, mas acho que já é um bom começo.